Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele se preocupava muito com a forma das pessoas aprenderem. Ele era o mestre por excelência, ele sabia ensinar e ele sabia o jeito certo, a didática certa. E uma das didáticas usadas, um dos métodos, foi através das histórias. E nós nos apropriamos disso para ensinar a criança. E a Bíblia diz, ensina a criança. E como a gente vai ensinar? Então, uma das maneiras é através da história. E a adoração infantil, ela tem feito esse papel de uma forma maravilhosa. Ela mostra para a criança os valores eternos, assim como Jesus. Ele queria ensinar, então ele falava, olha os lírios do campo, olha um casamento, e as crianças e os adultos todos aprendiam. Como nós vamos trabalhar a adoração infantil 2021? Valores eternos, para que eles fiquem lá dentro da criança, para que essa criança entenda que o desejo maior de Deus, além das crianças conhecê-lo, é estar com ele no céu. A Igreja Adventista, ela prepara esse material baseado num calendário eclesiástico, tá? Então é simples, nós temos a cada mês que ter alguma história que vai trazer uma série de doutrinas, de ensinos, e nós chamamos isso de um momento para a fidelidade, para a mordomia. Então ali entraram lições como dízimo, oferta, consumismo e também as lições de saúde, tem que estar todas aí envolvidas. Depois dessa parte do calendário eclesiástico, entrou o calendário de datas especiais. Eu até trouxe uma ovelhinha aqui para lembrar o dia do pastor, o dia da criança, o dia da mulher, os 10 dias de oração, colocando alguma história que encaixe com o período que a gente está. Então, dia dos desbravadores vai ter uma história, no dia do pastor outra história, Natal, uma história que se relacione com a data que está se vivendo. E fora isso, o que mais que a gente vai ter nesse panorama, nesse aspecto tão grande de um ano de histórias, tá? Foram a questão de conhecer os pioneiros. Nós temos hoje cerca de pessoas, né? Mais ou menos, que entraram para a igreja nos últimos 5 anos, que compõem quase 50% da membresia da igreja. E como que a gente vai ensinar essa igreja? Através das crianças. Então vieram as histórias dos pioneiros. E cada mês, mais ou menos, a gente tem uma história de pioneiro. E para fechar esse schedule de histórias, nós acrescentamos as histórias reais, que têm acontecido agora nos nossos tempos. Algumas pessoas já de mais idade, outras crianças que puderam de alguma maneira, através da oração, da pregação do evangelho, colocar a sua vida na missão do Senhor. Este então é o quadro das histórias que você vai ter para contar durante o ano todo. Agora me fala, quem aprende quando você conta história lá na frente para a criança? As crianças, lógico, os idosos, os pais falam, nossa, mas eu posso contar desse jeito a lição da escola sabatina na minha casa. Então os pais estão aprendendo e os visitantes ficam encantados. Por isso, não é assim, é o momentinho da criança, não, é o momento de adorar. Ali tem uma música, tem oração, tem um texto bíblico e é este momento solene. Eu sei que se você pudesse dar o start da adoração infantil, as crianças viriam correndo, mas a gente fala reverência, estamos na casa de Deus, ok. E neste momento, a criança ela vem com o coração aberto para realmente adorar ao Senhor, para aprender. E por isso nós temos que fazer um espetáculo, um show, dar o nosso melhor. Não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito, não é de última hora. Tem que cuidar das palavras. Não é falar assim, bom dia, crianças, e depois... Psh. Então, nisto, até o material se preparou. Tem uma frase para você começar, para dar o start para a criança poder aprender e adorar ao Senhor. O que mais? Procure crianças para te ajudar na leitura do texto bíblico, na oração final, mas prepare, dê para ela com antecedência, faça num papelzinho para que ela possa até decorar isso e ela fale com propriedade naquele momento, ela vai se sentir bem, os pais vão gostar e as crianças amam poder participar. O que mais a gente está pensando numa adoração infantil, numa história tão simples, que nós temos um momento especial para que essa criança marque na igreja onde ela está.
Você fala, mas estamos em pandemia. Ok, mas ela recebe na casa dela. E o que ela vai entender? Esta igreja se preocupa comigo. Esta igreja tem algo especial para mim. Eu gosto daqui. Pensa nisso todo sábado martelando na cabeça da criança. Isso é agradável. E ela vai crescer com uma ideia de que igreja é um lugar bom, gostoso, tem algo para ela, ela se sente abraçada, ela se sente amada. Cuide com o tempo, tá bom? Não pode extrapolar. Você tem de 5 a 7 minutos com as idas e vindas. Então é para caprichar mesmo, é para estudar com antecedência, se preparar. E o que mais? A gente tem um caderno que é o da atividade da criança. Procure ter o caderno dessa forma, sabe por quê? Porque você vai dar limites para a criança. Pais, você fala para eles, né? Hoje vai ser a página tal. No final do programa você recolhe o livreto e vai dar os parabéns. No fim do ano faz tipo uma formatura, entrega para a criança. Ela vai se sentir bem. Agora, se não tem recursos, não tem como, é uma folha, no final recolha essa folha, ponha numa pasta, faça uma coisa bonita para que a criança entenda quão especial ela é. E dessa maneira ela vai estar aprendendo os valores eternos. Existem muitas pessoas que estão gravando. Você pode utilizar essas gravações agora para mandar para os pais, etc. Mas evite passar na igreja. Aprenda com essas pessoas, elas são ótimas, tá? E daí, o que você pode fazer? Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e você passa. Por quê? Criança precisa de olhos nos olhos. É aquele abraço atrás da máscara que a gente pode dar, tá bom? Então, capriche nesse momento. Eu gosto de dizer que a adoração infantil é nosso horário nobre. Vocês sabem o que isso significa. E não pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer momento. Capriche. Eu sei que Deus tem bênçãos para você que se dedica e tem mais bênçãos ainda para as crianças, porque elas vão estar aprendendo valores eternos. Que Deus te abençoe ao fazer mais esse trabalho, ao cumprir a missão que Deus está colocando em suas mãos.